No próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda bate de frente com Rogério e a discussão sai do controle. Ele a acusa de ter sabotado decisões importantes. Ela devolve dizendo que nunca foi valorizada como merecia. A tensão cresce, palavras duras são trocadas e, ao perceber que perdeu espaço ao lado dele, Arminda decide agir por conta própria. Movida por orgulho e ambição, ela procura Ferete. Em um encontro reservado, sugere que pode oferecer informações valiosas sobre os planos de Rogério. Ferete, experiente e calculista, escuta cada detalhe sem revelar suas intenções. Para ele, toda crise é uma oportunidade, e Arminda pode ser tanto aliada quanto instrumento descartável. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Cláudia se reúne com Zenilda e revela os próximos movimentos traçados por Rogério. A estratégia envolve pressionar Ferete e desestabilizar Arminda, criando conflitos internos que enfraqueçam ambos. Zenilda analisa cada ponto com frieza e entende que o jogo entrou em fase decisiva. Ela sabe que qualquer passo em falso pode custar caro, mas também percebe que talvez seja a melhor chance de virar a mesa. Em outra frente, Raul demonstra incômodo com a proximidade entre Joely e Lena. Ele comenta que a amizade surgiu rápido demais e que certas atitudes de Lena não lhe parecem naturais. Joely tenta tranquilizá-lo, dizendo que encontrou apoio quando mais precisava, mas Raul não consegue afastar a sensação de alerta. Pouco depois, Raul confidencia a Gerluce e Lígia que Rogério o convidou para voltar a morar em sua casa. A notícia causa impacto. Gerluce questiona as verdadeiras intenções por trás do convite e Lígia teme que Raul esteja sendo atraído para o centro de uma disputa perigosa. Mesmo ciente dos riscos, Raul enxerga na proposta uma chance de descobrir o que realmente está acontecendo nos bastidores. Viviane não conseguirá dormir depois da revelação devastadora de Leonardo. Nos próximos capítulos de Três Graças, a farmacêutica passará a noite andando de um lado para o outro, lembrando de cada remédio que distribuiu na chacrinha, de cada olhar de gratidão que recebeu, de cada paciente que confiou nela. A culpa virará combustível para a revolta. Ao amanhecer, ela colocará Leonardo contra a parede mais uma vez e exigirá que ele a leve imediatamente até a tal Casa da Farinha. O rapaz hesitará, mas perceberá que já não tem mais como esconder nada. Pressionado, confessará que a produção dos placebos acontece ali há meses, sob as ordens diretas de Ferete. Viviane ficará estarrecida ao saber que o esquema funciona com aparência de laboratório improvisado, mas com estrutura suficiente para enganar qualquer fiscalização. Ela acusará Leonardo de covardia por ter permanecido calado, enquanto ela, sem saber, entregava comprimidos falsos a pessoas vulneráveis. Leonardo tentará justificar que vive à sombra do pai e que sempre temeu enfrentá-lo. A discussão ficará cada vez mais tensa, até que Viviane o expulsará de sua casa, jurando que nunca mais quer vê-lo. Leonardo, arrependido e acuado, após Arminda se mudar para o apartamento de Ferete, decidirá procurar Viviane novamente. Nos próximos capítulos, ele aparecerá na porta da farmacêutica, disposto a confessar tudo. Ela o deixará entrar, mas deixará claro que só o ouvirá se ele abrir o jogo por completo. Diante da pressão, Leonardo revelará cada detalhe do esquema, desde a compra de insumos até a distribuição mascarada pela fundação. Ele confirmará que a fábrica apelidada de Casa da Farinha é o coração da fraude. Viviane ficará em choque ao perceber a dimensão do crime. Ela lembrará que confiou cegamente na fundação e que defendeu Ferete em diversas ocasiões. A sensação de ter sido usada será insuportável. Leonardo insistirá que quer reparar o erro e se oferecerá para levá-la até o local, como prova de que está disposto a enfrentar o pai.
Viviane aceitará, movida por uma mistura de indignação e necessidade de enxergar a verdade com os próprios olhos. Sem saber, Rogério já estará mobilizando seus aliados para descobrir o endereço da Casa da Farinha. Ele terá dado ordens claras para que localizem o ponto exato da produção clandestina. Enquanto isso, Leonardo conduzirá Viviane até um galpão discreto, afastado do centro, onde o esquema funciona a todo vapor. Ao atravessar o portão e sentir o cheiro forte de produtos químicos, a farmacêutica ficará paralisada por alguns segundos. Viviane caminhará entre mesas improvisadas, sacos de pó branco e caixas com rótulos falsificados. Ela reconhecerá embalagens idênticas às que distribuiu na chacrinha e sentirá o estômago embrulhar. Nos próximos capítulos, a cena será marcada por seu descontrole. Tomada pela revolta, Viviane começará a derrubar caixas, espalhar comprimidos pelo chão e arrancar etiquetas das embalagens. Leonardo tentará contê-la, mas acabará sendo arrastado pelo mesmo impulso e também começará a destruir parte da produção. Viviane gritará que aquela fábrica é um atentado contra a vida e acusará Ferretti de ser capaz de qualquer coisa para manter o poder. Ela quebrará equipamentos, chutará mesas e espalhará documentos. O que a farmacêutica não perceberá é que câmeras de segurança instaladas estrategicamente registrarão cada segundo do quebra-quebra. As imagens mostrarão com clareza não apenas a invasão, mas também a participação ativa de Leonardo. Ferretti, em seu escritório, será avisado por Macedo de que a Casa da Farinha foi vandalizada. Furioso, ele exigirá explicações imediatas. O capanga acessará as gravações e ficará em silêncio ao reconhecer os rostos nas imagens. Ao entregar o material ao patrão, Macedo assistirá ao choque estampado no semblante de Ferretti. Ferretti ficará incrédulo ao ver Viviane destruindo parte da produção e, principalmente, ao constatar que seu próprio filho está ao lado dela. A expressão do empresário mudará da surpresa para a fúria contida. Nos próximos capítulos, ele prometerá descobrir quem mais está envolvido e dará ordens para reforçar a segurança do galpão. Sem saber, Viviane e Leonardo terão cruzado uma linha perigosa e o jogo de poder ganhará um novo e explosivo capítulo. Ferretti respirará fundo antes de agir. Nos próximos capítulos, ele não fará escândalo imediato. Ao contrário, adotará uma postura fria e calculista. Mandará Macedo guardar as imagens em um arquivo separado e proibirá qualquer funcionário de comentar o ocorrido. Ele deixará claro que ninguém encosta em Viviane ou Leonardo sem sua ordem direta. A decisão intrigará o capanga, mas o empresário explicará que aquela gravação vale mais do que qualquer vingança impulsiva. Leonardo, ainda dentro do galpão devastado, começará a perceber a dimensão do erro. O silêncio após o surto de Viviane será ensurdecedor. Ele olhará ao redor e entenderá que não há mais volta. A farmacêutica, ofegante, reunirá alguns documentos que conseguir salvar antes da destruição completa e dirá que aquilo será a prova para derrubar a fundação de uma vez por todas. Leonardo hesitará ao ouvir o nome do pai envolvido em uma denúncia pública, mas decidirá seguir ao lado dela. Viviane deixará o local com os olhos ardendo, não apenas pelo pó espalhado no ar, mas pela consciência de que está comprando uma guerra. Ela afirmará que não teme Ferretti e que prefere enfrentar as consequências a continuar cúmplice de um crime. No caminho de volta, pedirá que Leonardo escolha definitivamente de que lado está. O rapaz, pressionado, declarará que não quer mais viver sob o controle do pai. Enquanto isso, Rogério receberá uma pista sobre a movimentação incomum na Casa da Farinha. Ele desconfiará que algo aconteceu antes mesmo de chegar ao endereço. Determinado, ordenará que seus aliados acelerem a coleta de informações, pois acredita que Ferretti pode tentar limpar qualquer rastro.
Ferete, por sua vez, convocará Arminda para uma conversa reservada. Ele mostrará apenas um trecho editado das imagens, omitindo detalhes estratégicos, e perguntará o que ela acha que deve ser feito com traidores. Arminda perceberá que Leonardo está em risco e sugerirá cautela, insinuando que expor o próprio filho poderia enfraquecer a imagem do empresário. A tensão aumentará quando Ferete anunciar que pretende usar a invasão como armadilha. Ele planejará inverter a narrativa, acusando Viviane de sabotagem criminosa e responsabilizando-a pelos prejuízos da fundação. Em paralelo, ordenará que parte da produção seja transferida para outro local, mais discreto. Viviane, sem imaginar o contra-ataque, começará a organizar as provas e entrará em contato com pessoas de confiança para denunciar o esquema. Ela acreditará que está um passo à frente, mas não perceberá que Ferete já prepara o movimento seguinte. Ferete decidirá agir antes que Viviane consiga transformar indignação em denúncia formal. Nos próximos capítulos, ele colocará em prática um plano silencioso e cruel. Mandará Macedo protocolar um boletim de ocorrência, registrando a invasão da Casa da Farinha, como ato de vandalismo industrial, anexando trechos selecionados das imagens que mostrem apenas a destruição, sem qualquer contexto. A intenção será clara: transformar a farmacêutica de denunciante em criminosa. Viviane, por sua vez, começará a sentir o cerco se fechar quando descobrir que as fechaduras de seu apartamento foram trocadas por ordem do proprietário, pressionado por advogados ligados à fundação. Ela entenderá que está sendo intimidada. Mesmo assim, se recusará a recuar. Reunirá os documentos que conseguiu salvar, organizará relatos de pacientes da chacrinha e marcará uma conversa sigilosa com um jornalista investigativo disposto a ouvir sua versão. Leonardo enfrentará o momento mais difícil de sua vida ao ser chamado por Ferete para uma reunião privada. O empresário não levantará a voz. Ele apenas colocará o tablet sobre a mesa e exibirá as imagens da invasão. Com um olhar gelado, perguntará ao filho se aquilo é lealdade. Leonardo tentará argumentar, mas perceberá que qualquer palavra pode ser usada contra ele. A tensão entre pai e filho atingirá um ponto de ruptura. Rogério, atento às movimentações, desconfiará da súbita tentativa de criminalizar Viviane e concluirá que a reação de Ferete revela medo. Ele orientará seus aliados a protegerem a farmacêutica e acelerarem a busca por provas adicionais antes que o esquema mude de endereço. Viviane encerrará o capítulo determinada, consciente de que cruzou um caminho sem retorno. A guerra contra Ferete deixará de ser apenas moral e passará a ser estratégica. Cada passo a partir de agora será calculado, porque o próximo movimento pode definir quem cairá primeiro nesse confronto explosivo. No próximo capítulo da novela Três Graças, Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião urgente com seus aliados mais fiéis, disposto a retomar cada centímetro do que considera seu por direito. Ele não quer apenas a mansão, nem só os negócios. Quer poder, influência e, principalmente, vingança. Angélico percebe que o patrão voltou diferente, mais frio, mais estratégico, quase implacável. Nos próximos capítulos, Rogério deixará claro que não aceitará mais ser passado para trás e que está pronto para derrubar quem atravessar seu caminho. Antes de continuar, clique no botão de gostei. Se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Casper decide ir atrás de Júnior para acertar contas mal resolvidas. O que ele não imagina é que acabará encontrando as Três Graças reunidas no ferro velho de Joaquim em uma conversa misteriosa. O encontro inesperado levanta suspeitas. O que elas estariam tramando longe dos olhares da cidade? Casper observa de longe, desconfiado, percebendo que existe algo muito maior sendo articulado ali.
Paralelamente, Misael reúne os amigos e faz uma confissão que cai como uma bomba. Foi ele quem atirou em Ferete. O silêncio que se instala é pesado. A revelação muda completamente o rumo da situação, mas o pior ainda está por vir. Ao saberem que a arma usada no disparo está nas mãos de Gilmar, o grupo entra em pânico. Se aquilo vier à tona, não haverá como escapar das consequências. A tensão cresce e cada passo passa a ser calculado. E como se o destino gostasse de provocar, Arminda se depara com Rogério, dentro de seu próprio quarto. O choque é imediato. O olhar dele não é de saudade, é de confronto. A porta se fecha, e o que começa como surpresa pode terminar como o acerto de contas mais explosivo da novela. Jorginho vai enfrentar seu destino na tentativa desesperada de salvar Joely das mãos de Samira. O ex-presidiário, que vinha travando uma batalha silenciosa para reconstruir a própria vida, acabará encontrando a morte de forma brutal e simbólica. Seu corpo será enrolado em um cobertor e deixado na porta da igreja de Albérico, numa cena que chocará a comunidade e marcará uma virada definitiva na trama. A sequência começará quando Joely entrar em trabalho de parto em meio ao caos provocado por Samira. Determinada a executar um plano cruel, a traficante levará a jovem à força para uma clínica clandestina, localizada em uma área isolada da cidade. O ambiente será sombrio, improvisado e carregado de tensão, deixando claro que nada ali foi preparado para salvar vidas, apenas para servir aos interesses da vilã. No entanto, o que Samira não esperava era a chegada inesperada de Jorginho. Movido por um impulso de redenção e pela necessidade de proteger a filha, ele surgirá no local disposto a enfrentar qualquer risco. Sua entrada será abrupta, rompendo o clima de controle que a traficante acreditava ter estabelecido. Ao ver Joely fragilizada e sob ameaça, o ex-traficante não hesitará. O primeiro embate acontecerá com Edilberto, braço direito de Samira. Jorginho partirá para a luta corporal sem medir consequências. Os dois trocarão socos em meio a móveis derrubados e equipamentos médicos improvisados. Em um momento de vantagem, Jorginho acertará um golpe certeiro no rival, que cairá ao chão atordoado. A cena deixará claro que, apesar do passado turbulento, ele ainda carrega força e instinto de sobrevivência. Sem perder tempo, Jorginho avançará em direção a Samira. Seu olhar será firme, carregado de indignação e urgência. Ele tentará intimidá-la, exigindo que solte Joely e permita que a jovem seja levada a um hospital de verdade. A traficante, porém, não demonstrará medo. Pelo contrário, manterá a frieza característica, avaliando cada movimento como quem antecipa os próximos lances de um jogo calculado. Enquanto Jorginho mantém a atenção voltada para Samira, Edilberto começará a se recompor silenciosamente. Ainda tonto, mas determinado a não perder o controle da situação, o capanga se levantará pelas costas. Em um movimento rápido, ele imobilizará Jorginho e apontará uma arma para sua cabeça, revertendo completamente o cenário. A reviravolta não demorará. Jorginho, mesmo rendido, perceberá um instante de descuido do rival. Num gesto arriscado, tentará desarmá-lo. Os dois cairão no chão e iniciarão uma disputa intensa, rolando pelo piso frio da clínica. A arma passará de uma mão para outra, enquanto socos e empurrões se misturam em uma briga desesperada. A experiência de rua falará mais alto. Jorginho conseguirá dominar Edilberto e arrancará a arma das mãos dele. Ao se levantar, ofegante, apontará o revólver para o capanga. Por alguns segundos, parecerá que a maré finalmente virou. Samira ficará na mira e o silêncio tenso tomará conta do ambiente. Mas a vilã provará, mais uma vez, que está sempre um passo à frente. Aproveitando o foco de Jorginho em Edilberto, Samira se aproximará pelas costas com discrição.
Em suas mãos estará uma seringa preparada previamente. Em um movimento rápido, quase imperceptível, ela aplicará uma injeção letal no pescoço do ex-presidiário. A reação será imediata. Jorginho sentirá o corpo enfraquecer, a visão turvar e a arma escorregar de seus dedos. Ele tentará se virar, compreender o que aconteceu, mas já será tarde demais. Samira se aproximará de seu ouvido e, com um sorriso frio, debochará. Não buscou tanto a Deus, pois vai encontrar com ele agora. Mesmo atingido, Jorginho resistirá por alguns minutos. A respiração ficará pesada, irregular. Ele tentará se arrastar até Joely, que assistirá à cena entre lágrimas e gritos abafados. O ex-presidiário reunirá as últimas forças para erguer o olhar, como se buscasse conforto em algo além daquela sala sombria. Em seus últimos suspiros, deixará escapar palavras que ecoarão, como um lamento e uma oração. Obrigado, Senhor. Pena que eu não fui merecedor de conhecer a minha neta. A frase carregará arrependimento, fé e a sensação de um ciclo interrompido antes do tempo. A morte de Jorginho acontecerá ali mesmo, diante da filha, selando um destino trágico e inesperado. Samira não demonstrará qualquer remorso, pelo contrário, rapidamente retomará o controle da situação. Ordenará que Edilberto se livre do corpo sem deixar rastros que possam comprometer seus planos. O capanga, ainda abalado pela luta, obedecerá. Juntos, arrastarão o corpo já sem vida até um veículo estacionado nos fundos da clínica. Mais tarde, em uma ação calculada e cruel, Edilberto enrolará Jorginho em um cobertor, escondendo apenas parcialmente seus traços. O destino escolhido para o cadáver terá um significado simbólico. Em plena madrugada, o capanga abandonará o corpo na porta da igreja do pastor Albérico. A cena será silenciosa, quase solene, contrastando com a violência que a antecedeu. Na manhã seguinte, fiéis que chegarem para a primeira oração do dia encontrarão o corpo estendido à entrada do templo. O choque será imediato. A notícia se espalhará rapidamente por Três Graças, provocando comoção e revolta. A escolha da igreja não será por acaso. Samira enviará uma mensagem indireta, misturando ironia e provocação. Ao deixar Jorginho ali, na porta do local onde ele buscava redenção, a vilã reforçará sua postura desafiadora diante da fé e da comunidade. Enquanto isso, Joely permanecerá sob o controle de Samira, fragilizada e temendo pelo futuro da filha que está prestes a nascer. A morte do pai representará não apenas uma perda devastadora, mas também o aumento do perigo ao seu redor. As consequências desse crime começarão a se desenhar. A investigação poderá ganhar novos rumos, suspeitas surgirão, e a cidade de Três Graças ficará marcada por mais um episódio de violência que ultrapassa limites morais. A despedida de Jorginho não encerrará apenas a trajetória de um personagem em busca de redenção. Ela abrirá novas frentes de conflito, aprofundará o embate entre fé e crime e colocará Joely no centro de uma tempestade que promete se intensificar a cada capítulo. A descoberta do corpo na porta da igreja provocará um abalo imediato na rotina de Três Graças. O pastor Albérico será um dos primeiros a se aproximar, ainda incrédulo diante da cena. Ao reconhecer Jorginho, ficará visivelmente transtornado. Para ele, não se tratará apenas de mais uma vítima da violência que ronda a região, mas de um homem que buscava recomeço, que frequentava os cultos discretamente e tentava reconstruir a própria história. A notícia se espalhará como rastilho de pólvora. Em poucas horas, curiosos, fiéis e moradores se aglomerarão diante do templo. Comentários atravessados, suposições e acusações veladas tomarão conta das conversas. Muitos verão na cena um recado, outros, um desafio aberto às autoridades.
A escolha do local despertará indignação coletiva e pressionará a polícia a agir com rapidez. Albérico, mesmo abalado, tentará manter a serenidade. Em oração silenciosa, pedirá força para lidar com a comoção e, sobretudo, para amparar Joely, quando ela souber oficialmente da morte do pai. O pastor perceberá que aquela tragédia ultrapassa o âmbito criminal. Trata-se de um ataque direto à esperança que ele vinha cultivando na comunidade. Enquanto isso, Samira se movimentará para apagar vestígios. Ordenará que Edilberto elimine qualquer evidência que ligue a clínica clandestina ao ocorrido. Documentos serão queimados, equipamentos descartados e testemunhas intimidadas. A vilã demonstrará sangue frio absoluto, mantendo o foco no objetivo principal: garantir que o bebê de Joely nasça sob seu controle. No entanto, o plano começará a apresentar fissuras. Funcionários da clínica, mesmo sob ameaça, demonstrarão nervosismo crescente. Um deles poderá cogitar procurar a polícia anonimamente. Samira perceberá a instabilidade e reforçará a vigilância, mas a sensação de que algo pode escapar de seu domínio passará a rondá-la. Joely, por sua vez, enfrentará o momento mais doloroso de sua vida. Entre contrações e lágrimas, receberá a confirmação da morte de Jorginho. A jovem entrará em choque. A imagem do pai caindo diante dela se repetirá em sua mente. A culpa e a revolta se misturarão, transformando o luto em combustível silencioso. Em meio ao sofrimento, Joely começará a enxergar com clareza quem é, de fato, Samira. A ilusão de proteção se desfará completamente. Mesmo fragilizada, a jovem passará a observar cada detalhe, cada movimento, aguardando uma oportunidade de reagir. Paralelamente, a investigação ganhará novos contornos. A perícia identificará a presença de substância tóxica no organismo de Jorginho, indicando morte provocada por injeção letal. Esse detalhe mudará o rumo das suspeitas. Não se tratará de um confronto comum entre criminosos, mas de execução premeditada. Albérico será chamado a depor. Ao relatar a trajetória recente de Jorginho e suas tentativas de mudança, reforçará a hipótese de que ele morreu tentando proteger alguém. Essa informação despertará interesse das autoridades e poderá aproximar o foco de Joely, ainda que ela esteja sob vigilância constante. Viviane fica decepcionada com Leonardo, quando este não se coloca do lado do povo da chacrinha. A discussão começa depois que moradores são pressionados por representantes ligados à Fundação de Ferete. Esperava-se que Leonardo usasse sua influência para defender a comunidade, mas ele prefere manter uma postura neutra, alegando que não pode se indispor com empresários poderosos. A atitude cai como uma bomba. Viviane o acusa de covardia e diz que ele está esquecendo suas origens. O climão se instala e a relação dos dois balança perigosamente. Arminda dá entrevista para Théo Pereira e fala do relacionamento de Lorena para o jornalista. Com um sorriso calculado, ela insinua que a jovem esconde segredos e sugere que o namoro pode estar ligado a interesses financeiros. Théo, farejando escândalo, promete expor tudo em rede nacional. A matéria ameaça virar o jogo contra Lorena e reacender antigas rivalidades. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Rogério pede a Angélico que providencie uma reunião com seus aliados, pensando em tomar posse de tudo que é seu. Determinado a recuperar o império que acredita ter sido roubado, ele articula uma estratégia ousada para afastar Ferete do comando. Nos bastidores, acordos são selados e promessas perigosas são feitas. Casper vai atrás de Júnior e acaba encontrando as Três Graças no ferro velho de Joaquim. O encontro inesperado levanta suspeitas sobre um plano secreto que pode mudar os rumos da disputa pelo poder.
Misael revela aos amigos que foi ele quem atirou em Ferete, e todos ficam preocupados ao saberem que a arma está com Gilmar. O medo de que a polícia descubra a verdade deixa o grupo em alerta máximo. Arminda se depara com Rogério em seu quarto. Surpresa e acuada, ela percebe que o confronto que tanto tentou evitar finalmente chegou. Arminda se sentirá no topo do mundo após provocar a queda da família de Ferete em Três Graças. O flagra de Zenilda cairá como uma luva em seus planos, e para ela será a prova definitiva de que venceu a rival. A vilã caminhará pelos corredores da mansão com o queixo erguido, saboreando cada olhar atravessado e cada cochicho às suas costas. Em sua mente não haverá dúvidas. Ela terá arquitetado tudo com perfeição. Nos próximos capítulos, embriagada pela sensação de triunfo, Arminda decidirá dar um passo ainda mais ousado. Fará as malas e anunciará, para quem quiser ouvir, que está pronta para assumir de vez o seu lugar ao lado de Ferete. Porém, o feitiço começará a se voltar contra a feiticeira, e a nova vida ao lado do amante se revelará bem diferente da fantasia que ela vinha alimentando. A derrocada começará quando Rogério retornar à mansão de forma inesperada. Dado como carta fora do baralho, ele surgirá como um verdadeiro morto-vivo, disposto a retomar o que considera seu por direito. A presença dele mudará completamente o clima da casa. Nos próximos capítulos, o confronto entre os dois será inevitável. Rogério deixará claro que Arminda não é mais bem-vinda sob aquele teto. Sem rodeios, anunciará que ela terá de sair imediatamente. Num primeiro momento, a megera se recusará a aceitar a expulsão. Aos gritos, afirmará que ajudou a construir cada pedaço daquela mansão, que dedicou anos de sua vida àquele casamento e que não sairá como uma qualquer. Descontrolada, ela atirará objetos contra o ex-marido, quebrará peças de decoração e fará ameaças. Dirá que Rogério não imagina do que ela é capaz quando se sente acuada. O clima ficará tenso, pesado, quase insustentável. Rogério, porém, não se deixará intimidar. Frio, ele observará o espetáculo da ex-mulher sem alterar o tom de voz. Nos próximos capítulos, ele mostrará que voltou mais firme do que nunca. Reforçará que tem documentos, provas e argumentos suficientes para tirá-la dali sem grandes dificuldades. A postura dele desestabilizará Arminda, que perceberá que, dessa vez, não terá espaço para manipulação ou chantagem emocional. Encurralada, ela recorrerá ao plano B. Ligará imediatamente para Ferete. Em tom dramático, contará o que aconteceu, exagerando detalhes para se colocar como vítima. Dirá que foi humilhada, enxotada como um animal e que agora precisa mais do que nunca do apoio dele. Do outro lado da linha, Ferete ouvirá tudo com aparente interesse, mas sua reação não será tão calorosa quanto ela espera. Após a conversa, Arminda decidirá recuar estrategicamente. Nos próximos capítulos, ela mostrará que sabe calcular cada movimento. Com o rabinho entre as pernas, aceitará a condição imposta por Rogério, mas não sem antes preparar sua saída com cuidado. Começará a organizar suas malas em silêncio, enquanto planeja a nova fase de sua vida. Cada vestido dobrado será acompanhado de uma lembrança amarga, cada joia guardada de uma promessa silenciosa de revanche. Antes de deixar a mansão, ela retirará de um compartimento secreto uma quantia considerável em dinheiro. Trata-se de sua reserva particular, cuidadosamente acumulada ao longo dos anos. Arminda batizou o montante de FGTA, Fundo de Garantia por Tempo de Amante. O nome, carregado de ironia, traduz sua visão pragmática dos relacionamentos. Vale lembrar que a vilã desviava parte do dinheiro arrecadado com o esquema de falsificação de remédios, garantindo que sempre tivesse um colchão financeiro para emergências ou para recomeços calculados.
Com as malas prontas e o dinheiro escondido entre roupas e forros falsos, Arminda atravessará os portões da mansão pela última vez. Nos próximos capítulos, a cena será marcada por olhares curiosos dos funcionários e por um silêncio constrangedor. A mulher que dias antes desfilava como rainha deixará o local sem aplausos, sem aliados e sem a certeza de que está fazendo o movimento certo. Chegar ao apartamento de Ferete representará para ela o início da consagração. Em sua imaginação, ele a receberá de braços abertos, celebrará a coragem dela em abandonar tudo por amor e anunciará que, a partir dali, formarão uma dupla imbatível. Arminda tocará a campainha já ensaiando um sorriso triunfante, pronta para ouvir palavras de admiração. Mas a realidade começará a se impor logo nos primeiros segundos. Ao abrir a porta, Ferete não demonstrará entusiasmo. O olhar dele será frio, quase impaciente. Ele permitirá que ela entre, mas não fará qualquer gesto de carinho ou acolhimento. Nos próximos capítulos, ficará claro que a presença permanente de Arminda não faz parte dos planos imediatos do vilão. Dentro do apartamento, o clima será desconfortável. Não haverá flores, nem espaço preparado para as malas. Ferete comentará, de forma seca, que não foi avisado de que a mudança seria definitiva. Arminda tentará transformar a situação em algo leve. Dirá que tudo foi decidido às pressas, que precisava sair da mansão e que agora poderão, finalmente, viver o que sempre desejaram. Ferete, porém, responderá com evasivas. Dirá que a situação está delicada, que precisa manter discrição e que a presença dela pode atrapalhar alguns negócios. A palavra atrapalhar ecoará como um golpe no orgulho de Arminda. Nos próximos capítulos, ela começará a perceber que a vitória, tão comemorada, talvez não passe de uma ilusão. A convivência se tornará rapidamente incômoda. Ferete passará a sair cedo e voltar tarde, alegando compromissos inadiáveis. Quando estiver em casa, manterá distância, concentrado em ligações e mensagens que não compartilhará com ela. Arminda tentará puxar assunto, relembrar momentos de cumplicidade, mas será recebida com respostas curtas e distraídas. A vilã, que imaginava estar consolidando seu poder, começará a se sentir deslocada. O apartamento, antissímbolo de conquista, parecerá pequeno demais para seu ego ferido. Nos próximos capítulos, ela notará que Ferete evita apresentá-la como companheira, tratando-a quase como uma hóspede inconveniente. O desprezo se tornará mais evidente em pequenas atitudes. Ferete criticará o jeito dela organizar as coisas, reclamará do perfume forte, ironizará suas tentativas de opinar nos negócios. Cada comentário será uma alfinetada na autoconfiança de Arminda. A mulher que acreditava ter tudo sob controle começará a experimentar o gosto amargo da rejeição. Em determinado momento, ela tentará confrontá-lo. Questionará se ele não está feliz com a mudança, se não foi isso que sempre quiseram. Ferete responderá com frieza que nunca pediu que ela largasse tudo. Dirá que cada um deve assumir as consequências de seus próprios atos. A frase cairá como uma sentença. Nos próximos capítulos, a tensão aumentará. Arminda perceberá que, ao abandonar a mansão, abriu mão de sua zona de conforto sem garantir estabilidade ao lado do amante. A segurança financeira que imaginava ter poderá não ser suficiente para sustentar o padrão de vida que deseja. Além disso, o comportamento distante de Ferete deixará claro que ela não ocupa o lugar privilegiado que acreditava. A experiência que deveria ser o ápice de sua trajetória começará a se mostrar broxante, marcada por frustrações e silêncios constrangedores. Arminda se verá obrigada a recalcular a rota mais uma vez. Entre o orgulho ferido e a necessidade de manter as aparências, ela começará a arquitetar novos movimentos, determinada a não sair como perdedora dessa história.
Mesmo que, nos próximos capítulos, o desprezo de Ferete continue aprofundando o tombo humilhante que ela jamais imaginou sofrer. Nos próximos capítulos, o silêncio dentro do apartamento começará a dizer mais do que qualquer discussão. Arminda perceberá que não é mais o centro das atenções. É apenas uma peça substituível no tabuleiro de Ferete. Cada mensagem que ele responde às escondidas, cada saída sem explicação, cada olhar atravessado serão sinais claros de que ela foi usada enquanto foi conveniente. A ficha cairá de vez quando Arminda ouvir, por acaso, uma conversa comprometedora. Ferete, ao telefone, deixará escapar que a situação já está resolvida e que não demorará para ajustar o restante. O tom calculista não deixará dúvidas. Ele nunca planejou dividir poder, apenas precisava dela como instrumento para atingir seus próprios objetivos. A tal vitória, celebrada com arrogância, revelará sua verdadeira face. Arminda foi apenas um meio, nunca o fim. Humilhada, mas incapaz de admitir o erro, ela tentará manter a postura. Passará a agir com frieza, observando cada passo do vilão. Se ele acredita que pode descartá-la, estará profundamente enganado. Arminda pode ter sofrido um tombo, mas não é do tipo que permanece no chão. Nos próximos capítulos, ela começará a reorganizar suas estratégias em silêncio. No próximo capítulo da novela Três Graças, o clima ainda será de absoluto pânico quando Misael perceber que a pessoa atingida não morreu. O disparo ecoará pela inauguração, mas o estrago não será fatal. Ao notar que o alvo ainda respira, ele hesitará por segundos preciosos. E é nesse instante que Consuelo e Gilmar entram em ação. A dupla o forçará a sair do local antes que a situação piore, empurrando-o para longe do tumulto enquanto a sirene da polícia começa a se aproximar. Ferete, atingido de raspão, tentará manter a postura diante de todos, mas acabará sentindo o ardor do ferimento. Zé Maria, mesmo depois de tantas rusgas, será o único com sangue frio suficiente para agir. Ele improvisará os primeiros socorros ali mesmo, pressionando o ferimento leve causado pelo tiro disparado por Misael. A tensão entre os dois ficará suspensa no ar, mas a urgência falará mais alto. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, nos bastidores, Samira repreenderá Lena com dureza. Ela acusará a jovem de ter falhado em manter discrição e alertará que qualquer passo em falso poderá colocar todos em risco. Lena rebaterá, dizendo que não aceitará ser tratada como peça descartável num jogo que não começou. No meio do caos, Ferete surpreenderá ao anunciar que readmite José Maria. A decisão deixará muitos boquiabertos, principalmente depois das desavenças públicas entre eles. O gesto soará estratégico e calculado. Do lado de fora, Consuelo aproveitará uma distração de Misael e o desarmará com rapidez impressionante. Porém, quando a polícia surgir na esquina, ele tomará uma atitude inesperada. Puxará Consuelo e a beijará para disfarçar, fingindo um encontro apaixonado em meio à confusão. Em outra ponta da cidade, Leonardo procurará Viviane, decidido a esclarecer mal-entendidos, antes que seja tarde demais. Ele chegará aflito, sem saber que novas revelações podem mudar completamente o rumo dessa história. Macedo vai trair Ferete e revelar todos os podres do vilão. Tudo começará após um grande evento cuidadosamente planejado para marcar uma nova fase nos negócios da família. A inauguração da mais nova farmácia da rede. A cerimônia será anunciada como símbolo de expansão, prosperidade e confiança no mercado. Haverá convidados importantes, imprensa local, influenciadores e autoridades.
Ferretti fará questão de transformar o momento em um espetáculo, com discursos ensaiados, sorrisos calculados e promessas de compromisso com a saúde da população. Mas será justamente ali, no palco montado para celebrar o sucesso, que o início do fim do vilão começará a tomar forma. Nos próximos capítulos, o clima de euforia dará lugar a uma tensão crescente. Enquanto Ferretti discursará sobre ética, crescimento e responsabilidade social, Macedo, seu braço direito de tantos anos, surgirá discretamente entre os convidados. Ele chegará como quem não quer nada, vestindo a mesma postura obediente de sempre, o semblante aparentemente sereno. Ninguém suspeitará de que algo está prestes a explodir. Durante anos, Macedo foi o homem de confiança de Ferretti. Esteve ao lado dele em cada decisão estratégica, em cada contrato fechado, em cada movimentação suspeita que precisou ser abafada. Ele conhecia todos os bastidores, todos os segredos, todos os acordos feitos na calada da noite. Foi cúmplice, sim. Participou como capacho, como executor silencioso das ordens mais sombrias. Mas algo mudará dentro dele. A inauguração seguirá seu roteiro impecável, até que, no momento mais simbólico do evento, quando Ferretti estiver prestes a cortar a fita inaugural, Macedo avançará em direção ao palco. O público pensará que se trata de mais um funcionário agradecendo pela oportunidade. A imprensa continuará registrando tudo, sem imaginar que captará a maior reviravolta da novela. Macedo pedirá o microfone. No início, haverá um breve constrangimento, mas Ferretti, confiante demais, permitirá. Acreditará que o subordinado fará elogios públicos, reforçando sua imagem de empresário visionário. Será aí que a bomba começará a ser detonada. Eu tenho um pronunciamento para fazer. A frase ecoará pelo sistema de som, silenciando a plateia. O sorriso de Ferretti começará a se desfazer lentamente. Nos próximos capítulos, a revelação mais bombástica da trama tomará conta da cena. Macedo respirará fundo e continuará. Eu cansei. Ferretti não é essa pessoa que ele diz ser. Ele é o maior traidor que vocês podem imaginar. Um burburinho se espalhará pelo local. Câmeras se voltarão imediatamente para o palco. Jornalistas se aproximarão. Ferretti tentará interrompê-lo, mas será tarde demais. Macedo seguirá firme. Ele faz com que as pessoas morram com esses remédios falsificados. Ele lucrou em cima da dor, em cima da doença, em cima da confiança das famílias. Ferretti ficará incrédulo ao escutar aquelas palavras. Tentará desmentir, chamará aquilo de loucura, acusará Macedo de estar desequilibrado. Porém, a firmeza no tom do antigo aliado mostrará que não se trata de um surto, mas de uma decisão calculada. Macedo então confessará sua própria culpa. Eu ajudei, eu participei por dinheiro, eu aceitei calado, mas agora eu não preciso mais viver sob as ordens dele. Eu não quero mais carregar esse peso. A multidão ficará em choque. Algumas pessoas começarão a gritar. Outras filmarão tudo ao vivo. A inauguração se transformará em um escândalo público. Sem hesitar, Macedo revelará detalhes das falcatruas cometidas ao longo dos anos. Contratos fraudulentos, remessas adulteradas, laudos manipulados, subornos pagos para evitar fiscalizações rigorosas. Ele afirmará que foi Ferretti quem ordenou a falsificação dos medicamentos, que foi ele quem determinou a distribuição, mesmo sabendo dos riscos, que foi ele quem mandou silenciar qualquer funcionário que questionasse as práticas da empresa. Todos esses anos, todas essas mortes, podem colocar nas costas dele, dirá Macedo, com a voz embargada, mas decidida. Ferretti ficará indignado, tentará avançar contra o ex-braço direito, mas será contido pelos próprios seguranças.
A imprensa registrará cada segundo daquele confronto. A reputação construída com tanto cuidado começará a ruir diante de todos. E então, no momento mais dramático, viaturas policiais chegarão ao local. A presença das autoridades causará ainda mais alvoroço. Os policiais subirão ao palco e, diante das câmeras, darão voz de prisão a Ferretti. Algemado no meio de convidados e jornalistas, o empresário tentará manter a postura, mas a expressão de pânico denunciará que o império está desmoronando. A cena ganhará repercussão nacional. Manchetes estamparão o escândalo. Especialistas comentarão o caso. Famílias de vítimas surgirão para exigir justiça. O nome de Ferretti, antes associado ao sucesso, passará a simbolizar traição e ganância. Macedo, por sua vez,